Olá, boa noite. Hoje a gente vai estudar sobre o capítulo 1 da Lei 8.906, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB. Esse capítulo está intitulado como da atividade da advocacia. No começo dessa lei, no começo desse capítulo, já se fala em atividades privativas da advocacia, que no caso são duas. Uma delas é a postulação ao órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. E a segunda é as atividades de consultoria, de assessoria e direções jurídicas. É importante destacar, como diz o artigo 1º, no parágrafo 1º, que o ato de impetrar habeas corpus não pertence às atividades privativas da advocacia, certo? O parágrafo 2º desse mesmo artigo, do artigo 1º, salienta que os atos de contratos constitutivos de pessoas jurídicas sob pena de nulidade só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Observação 1. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Então, já no início já se tem essa vedação. Por exemplo, se eu for um advogado e for divulgar o meu nome como advogado, junto com o meu cadastro, por exemplo, no CRM, né, de Medicina, no Conselho Regional de Medicina. Então, isso não pode, certo? Observação 2. E eu tiro também essa observação da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1127 do STF de 2014. Na ADI 1127, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, o STF julgou parcialmente procedente a ação para estabelecer que, embora o advogado seja indispensável à administração da justiça, sua presença pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. Foi também nessa ADI que o STF assentou que a imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer de forma condigna e ampla a sua função, sendo a inviolabilidade do seu escritório ou do seu local de trabalho consequência da inviolabilidade que lhe é assegurada no exercício profissional. Naquele julgamento, o ocorrido também foi em 2006, na verdade, os ministros do STF sustentaram que a presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui uma garantia da inviolabilidade da atuação profissional, assim como sua prisão em sala de Estado Maior, que torna-se garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu munus público. O advogado, então, ele é indispensável à administração pública, e isso já fala no artigo 2º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Esse entendimento se dá a partir da Constituição Federal de 1988, que diz em seu artigo 133 que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável pelos seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, claro. Dito isso, a Lei 8.906 prevê que mesmo que o advogado exerça suas atividades em causas privadas, ele é considerado sim um prestador de serviço público e praticante de função social. Então, mesmo que ele esteja trabalhando em atividades particulares, né, sendo advogado de uma pessoa, né, ele sim pratica uma função pública, uma função social, porque ele também é fiscal da administração judicial, da administração da justiça. Cabe dizer também, conforme o parágrafo 2º do artigo 2º, que no processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu cliente ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público.
Lembro ainda que munus público significa emprego, encargo, função pública. O advogado tem que ser inscrito na OAB. Segundo o artigo 3º do Estatuto, o advogado só pode exercer a advocacia quando inscrito na OAB. Isso foi matéria de recurso extraordinário número 603.583, onde dizia: a exigência de aprovação em prévio exame da OAB para bacharéis de direito para que possam exercer a advocacia foi considerada constitucional pelo plenário do STF, em julgamento realizado em 26 de outubro de 2011. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao recurso extraordinário 603.583, que questionava a obrigatoriedade do exame. Como o recurso teve repercussão geral, reconhecida, a decisão nesse processo será aplicada a todos os demais que tenham pedido idêntico. A votação acompanhou o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio, no sentido de que a prova prevista no Estatuto da Advocacia não viola qualquer dispositivo constitucional. E quem exerce as atividades privativas da advocacia? Conforme o parágrafo 3º conforme o parágrafo 1º do artigo 3º, exercem atividades da advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio que os subordinem, os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, e, claro, das respectivas entidades de administração direta e fundacional. Ou seja, todo advogado de, por exemplo, autarquia, ele também vai ser regido pelo estatuto. Procurador do município, procurador do estado vão ser regidos por esse estatuto também. E assim sucessivamente. Observação 3 sobre o estagiário. O estagiário da advocacia, regularmente inscrito, pode praticar atos previstos no artigo 1º, em conjunto com o seu advogado e sob responsabilidade deste. Quando aqueles bacharéis em direito também não estão inscritos na OAB, o artigo 4º desse estatuto disciplina que são nulos os atos privativos de advogado praticado por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo de sanções civis, penais e administrativas. E em parágrafo único, também é dito que são nulos os atos de advogados com sanção de impedimento ou exercer atividade incompatível com a advocacia. Sobre o mandato, é importante esclarecer o que diz o artigo 5º do presente estatuto. O advogado tem o poder de postular em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Isto é, para exercer as atividades privativas da advocacia, seja em juízo ou em qualquer lugar, deve o advogado estar munido do mandato a que se dá o direito de representar. Ante urgências e sem a possibilidade de apresentar o mandato no momento, o advogado tem o direito de apresentar em até 15 dias, podendo prorrogar por mais 15. E eu digo dever porque sempre ele vai ter esse dever de apresentar esse mandato, vai ter essa obrigação. E digo direito porque é uma cláusula que facilita quando há urgência. E a procuração habilita o advogado a praticar os atos judiciais em qualquer instância, quaisquer instâncias e tribunais, salvo os que exijam poderes especiais. E observação 4. Renunciado o mandato, o advogado deve continuar exercendo, representando seu cliente durante 10 dias seguintes ao seu aviso de renúncia, exceto quando nesse período for constituído um novo advogado. Ou seja, eu estou trabalhando para você hoje, aí eu decido, a partir do meu entendimento, que não dá mais e eu quero rescindir esse contrato.
Então eu aviso você que esse mandato vai ser rescindido. Só que daí, a partir de amanhã, começa-se a contar o prazo de 10 dias para obrigatoriamente eu ter que te representar. A não ser que você constitua outro advogado neste meio tempo, né, de 10 dias, né? Porque daí, por exemplo, 5 dias depois que eu avisei da renúncia, você constitui um novo advogado. Então eu não preciso, não tenho mais essa obrigação de te representar. Resumo. Advogado é todo bacharel em direito que está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E este profissional exerce as atividades privativas da sua área, destacando a capacidade postulatória em qualquer juízo do Poder Judiciário e também assessorias, consultoria e direção jurídica. São nulos os atos jurídicos praticados por quem não é inscrito na OAB. E além, é claro, daqueles que já estão com impedimentos. Os estagiários podem exercer todas as atividades daquele artigo 1º, já dito, desde que em conjunto com um advogado regularmente inscrito. O advogado ele pode representar seu cliente em qualquer lugar, devendo, para isso, apresentar o mandato, salvo nos casos de urgência, em que há a possibilidade de apresentar este mandato em até 15 dias, podendo ser prorrogado por igual prazo. Havendo renúncia ao mandato, o advogado deve representar o cliente durante os 10 dias que sucederem o aviso da renúncia, ou até a constituição de novo advogado dentro deste prazo. Ressalta-se, por fim, que o advogado exerce uma função social munido de munus público, isto é, em cargo público, visto que é imprescindível para a administração pública, ainda que exercendo atividades privadas. É isso, muito obrigado e até a próxima.